Olá! Na aula de hoje vamos ver histogramas. Um histograma define a quantidade de ocorrências de cada tons de cinza dentro de uma imagem ou as ocorrências de um componente de cor dentro de uma imagem. Vamos ver como funcionam histogramas no OpenCV, como plotar histogramas e como utilizar histogramas dentro de aplicações de processamento e análise de imagens. Vamos ao nosso primeiro exemplo usando histogramas no OpenCV. Nesse primeiro exemplo foi aberta uma imagem e convertida essa imagem para tons de cinza já na sua abertura. Na linha 9 nós estamos calculando o nosso histograma, passando a imagem, a quantidade de canais que essa imagem tem. Uma imagem em tons de cinza possui um único canal, uma imagem colorida possui 3 canais, a máscara, que por enquanto é nenhuma, não temos nenhuma máscara aplicada nesse histograma, o tamanho do nosso histograma, 256 possibilidades, e quanto vai variar o nosso pixel dentro dessa imagem, dentro desse histograma, vai variar de 0 a 255. Um pixel varia de 0 a 255 dentro de uma imagem em tons de cinza com 256 cores. Na linha 11 eu faço um for que vai mostrar o valor, a ocorrência de cada tom de cinza na imagem que for aberta. Para essa imagem não temos ocorrências de tons de cinza no valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. A primeira ocorrência para um tom de cinza foi o tom de cinza de valor 23, que ocorreu 3 vezes. O tom de cinza 24 ocorreu aqui 5 vezes dentro da nossa imagem. Avançando, pegando aqui o tom de cinza 54, 1760 vezes. O tom de cinza 120, 1610 vezes. O tom de cinza 155, 2.785 vezes e assim sucessivamente. Lá no finalzinho, os tons de cinza mais claros que tendem ao branco, no final nós não temos nenhuma ocorrência de um tom de cinza no valor branco. 0 para 255. A última ocorrência aqui foi 246, que vale aqui 1, ou seja, ele ocorreu uma única vez dentro da imagem que foi analisada. Lembrando que um tom de cinza vai de 0 a 255 na imagem que nós estamos analisando. 0 seria o tom de cinza preto, 255 o tom de cinza branco. Vai de preto a branco. Temos essa variação dentro de uma imagem com tons de cinza com 256 possibilidades. Vamos ao nosso próximo exemplo entender um pouco mais sobre histogramas. Esse segundo exemplo é basicamente muito parecido com o primeiro. A grande diferença é que nós estamos plotando o nosso histograma. Isso é muito útil para analisarmos o comportamento de uma imagem em relação ao seu histograma. Na linha 15 é plotado o histograma e para isso precisamos usar a função Ravel para poder transformar uma matriz bidimensional em uma matriz unidimensional. Ao executar esse código, temos o plot do nosso histograma, sendo que inicialmente aqui não temos ocorrências e tons escuros nessa imagem e nem ocorrências e tons claros nessa imagem. As ocorrências principais acontecem aqui no miolo da nossa imagem, entre o pixel de valores 100 e aqui 170, 180. Temos um pico aqui de tons escuros aqui também, entre 40 e mais ou menos aqui 70. Com o desenho do histograma é possível fazer algumas análises, dizer se existe uma concentração de tons escuros, tons claros, se a imagem foi distribuída entre todos os tons de uma forma mais igualitária e assim sucessivamente. Vamos ao nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, estamos também plotando um histograma, só que a diferença é que é o histograma de uma imagem colorida no formato BGR. Então aqui será traçado o histograma do B, do G
e do R ao executar essa aplicação. Uma possível análise desse histograma é que a ocorrência de tons vermelhos é muito forte dentro dessa imagem, tornando a imagem mais quente em relação aos outros componentes. Analisando a imagem que foi plotado o histograma BGR, podemos perceber que existe aqui uma grande concentração de tons vermelhos, é uma imagem quente. Se predominasse aqui tons azul, poderíamos dizer que é uma imagem mais gelada nesse aspecto de tons quentes, tons mais frios. Vamos ao nosso próximo exemplo. No nosso próximo código, teremos aqui a aplicação de uma máscara para calcular o histograma de uma imagem. Podemos calcular o histograma da imagem como um todo ou, usando o conceito de máscara, calcular o histograma somente de uma região de uma imagem. Vamos ver como isso funciona. Nesse exemplo, na linha 10, eu defino a minha máscara. Inicialmente, a minha máscara possui o mesmo tamanho da imagem. E na linha 11, eu defino a região que eu quero traçar o meu histograma, que vai variar de 100 a 300 no X da imagem e de 100 a 400 no Y. Para toda essa área, eu coloco o valor 255, o valor branco, construindo a nossa imagem. Nas linhas 17 e 18, são traçados aqui os nossos histogramas. O histograma da imagem como um todo e o histograma da região da minha imagem que eu estou analisando, em função da máscara que eu passei aqui nessa posição da função calc_hist. Na sequência, eu ploto a minha imagem, eu ploto a máscara e eu ploto o histograma das duas imagens. Vamos ver o resultado dessa execução. Temos do lado esquerdo a imagem original. Temos aqui na segunda parte a nossa máscara. A região em branco é a região correspondente da minha máscara, é a região que eu quero traçar na imagem original o meu histograma. E aqui a última imagem aqui da nossa terceira coluna é o nosso plot do nosso histograma. Em azul, a imagem original, o plot da imagem original. E aqui em laranja, o plot da região definida pela nossa máscara. O nosso próximo código apresenta o conceito de equalização de histogramas. Equalizamos histogramas quando eu quero distribuir de forma proporcional todas as ocorrências de um tom de cinza ou de um componente de uma imagem. Mas para que serve a equalização de um histograma? Isso permite distribuir os tons de cinza de uma forma equalitária dentro da imagem que eu estou analisando ou estou processando. Uma vantagem na equalização é o aumento do contraste, pois teremos tons escuros e claros de uma forma mais proporcional dentro da imagem analisada, dentro da imagem que eu estou tratando dentro do meu código. Para equalizar uma imagem, nós usamos aqui a função equalize_hist da linha 7, passando a imagem, nesse caso uma imagem em tons de cinza. Na linha 8, eu vou unir as duas imagens, a imagem original e a imagem equalizada em uma única imagem lado a lado. Essa imagem é apresentada aqui na linha 10. Na sequência, eu calculo o histograma de ambas as imagens, a imagem original e a imagem equalizada, e ploto o histograma dessas duas imagens, a imagem original e a imagem equalizada. Temos na execução desse código o seguinte resultado. Do lado esquerdo temos a nossa imagem não equalizada. Observe que aqui do lado esquerdo não existem ocorrências de tons escuros. Também do lado direito não existe uma ocorrência forte de tons claros. E aqui está a nossa imagem não equalizada. Já do lado direito temos o nosso histograma equalizado, com ocorrências de 0 a 255 da imagem.
Verifique que do lado direito a imagem é equalizada e, consequentemente, ela tem aqui um contraste maior em relação à imagem do lado esquerdo, que não foi equalizada. É uma imagem onde os valores dos pixels são mais próximos. Já a imagem do lado direito existe uma diferença de tons claros e escuros maior, aumentando o contraste da nossa imagem. O nosso próximo código equaliza uma imagem colorida. Para fazer essa equalização, precisamos converter uma imagem de BGR para YUV. E queremos pegar o Y dessa imagem, que é o fator de luz, que é o componente de luz, e equalizar somente o Y. No final, eu pego esse formato YUV e transformo novamente para BGR e apresento a imagem equalizada. Para fazer essa conversão de um formato de uma imagem para o outro, na linha 6 é utilizado a função CVT_Color, que transforma uma imagem de BGR to para YUV. Transformando em YUV, quem que eu quero equalizar? O componente Y, que é a informação de luz da nossa imagem. Isso é feito então aqui na linha 9, no qual só estou equalizando o primeiro componente, o Y. Por isso que eu passo no 0 aqui, ó. Qual é o componente que eu quero equalizar? O componente Y, 0. Na sequência, volto minha imagem para BGR, porém já é a imagem equalizada, e apresento ambas as imagens, a original e a equalizada na tela. Temos aqui a imagem original do lado esquerdo e a imagem equalizada do lado direito. A imagem equalizada possui um contraste maior em relação à imagem não equalizada. Na aula de hoje, nós vimos um conceito importante de processamento de imagem chamado histograma. Vimos como aplicar histogramas em diversos contextos, como equalizar um histograma e como isso afeta o contraste de uma imagem. Através dos histogramas, podemos fazer algumas análises, como descobrir se uma imagem tende a ser escura, tende a ser clara, ou se ela está distribuída de uma maneira igual em relação a todos os seus tons, todos os seus componentes. Isso finaliza a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.